Olá! Na nossa videoaula de matemática de hoje, vamos estudar sobre as unidades de medida de superfície, ou medidas de área. Na última aula, estudamos outras medidas, que foi a medida de massa, de comprimento e de volume. Hoje, vamos ver e conhecer melhor sobre as medidas de superfície ou de área, tá bom? Então, de onde surgiu a origem das medidas de superfície? As medidas de superfície, elas estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano e podem servir para responder a várias perguntas que estão presentes no nosso dia a dia, como saber quanto de cerâmica se necessita para um banheiro, quanto há de grama em um campo de futebol, qual é a medida do quadro da sala de aula ou da sala da sua casa. Então, aí são alguns exemplos em que nós podemos estar fazendo a medição da superfície ou da área, tá bom? E a unidade fundamental para medir a superfície é denominada o metro quadrado, no qual o símbolo, a sigla utilizada é o m e o quadrado elevado ao quadrado, tá bom? Então, o metro quadrado é a unidade fundamental para se medir a superfície ou a área, ok? Então, sabendo que o metro quadrado é a unidade fundamental, a medida fundamental das medidas de superfície, vocês podem observar na tela, na imagem, né? O quadradozinho, né? Vocês podem estar observando, olha só. Esse quadrado, tá? Corresponde a 1 metro quadrado. O metro quadrado corresponde à área de uma região quadrada com 1 centímetro de cada lado. Vocês podem estar observando aí que tanto na base como na altura mede 1 metro, tá? Por que que não tem a parte de cima e a outra lateral? Porque o quadrado tem 4 partes iguais, né? As 4 medidas são iguais. E aí já está indicando, né? Você já pode observar que todas são iguais. Se a parte inferior tem o mesmo tamanho da superior, também corresponde a 1 metro quadrado. Se a esquerda tem o mesmo tamanho da direita, também vai corresponder a 1 metro quadrado. Então, 1 metro quadrado corresponde à área de uma região quadrada com 1 metro em cada lado, tá bom? Aí vocês podem também estar observando aí, ó, a unidade, mostrando aqui a unidade padrão, né, que é o metro quadrado, e os múltiplos do metro. Os múltiplos do metro, vocês podem estar vendo também na tela, né, que é o quilômetro quadrado, que é muito utilizado, tá? O hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, e os submúltiplos, tá? Os submúltiplos do metro quadrado, que é o decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Então, dentre essas medidas, as mais utilizadas é o quilômetro quadrado, o centímetro quadrado, o milímetro quadrado e o metro quadrado, né? Que é a unidade padrão, tá bom? O instrumento de medida de superfície ou de área que é mais utilizada é a trena de bolso. Como vocês podem ver na imagem, tá? No desenho que está apresentado, aí é a trena de bolso, que é um dos instrumentos usados para medir a superfície ou a área, que é muito utilizado na construção civil, né? Pelo pedreiro, pelo engenheiro, pelo arquiteto, utiliza muito esse instrumento de medição, tá bom? Então, para formarmos 1 metro quadrado, quantos quadrinhos
de 1 centímetro quadrado, precisamos juntar. Um quadrinho desse daí, que você pode estar observando na tela, um quadrinho desse daqui, ele mede 1 centímetro quadrado, tá bom? Então, lá na página 57 do livro de vocês, tem algumas perguntinhas e vocês já podem estar respondendo, tá bom? Então, a letra A pergunta assim, quanto é a área do primeiro quadrinho? Então, o primeiro quadrinho, ele mede 1 centímetro quadrado, certo? Na letra B, olhando para essa imagem, que essa imagem está lá no livro de vocês, vocês também podem estar respondendo a letra B, tá? Que diz assim, quantos quadrinhos formam o quadrado maior? Gente, esse quadrado maior é chamado de malha quadriculada. Essa malha quadriculada tem 10 quadrinhos, né? Cada quadrinho tem 1 centímetro e tem 10, como vocês podem ver, ó, tem 10 aqui, né? 10 centímetros e vai ter 10 centímetros aqui também, ó, tá bom? Então, quanto é? Cada um é 10, então 10 vezes 10, 100. Então, na letra B, você já pode estar respondendo. O quadro maior, ele tem 100 quadrinhos, certo? Na letra C, pergunta quanto é a área do quadrado de 10 centímetros de lado. Então, você vai, para a gente saber área, nós multiplicamos. Nós multiplicamos a base vezes a altura. Então, a base, ó, aqui, vezes a altura, que aqui também, ó, mede 10. Então, 10 vezes 10, 100. Toda vez que você, como aí está em centímetro quadrado, o resultado vai ser em centímetro quadrado. 10 vezes 10, 100. 100 centímetro quadrado, tá? Então, aí, mede a área desse quadrado aí, mede 10 centímetros quadrados, tá bom? Na letra D, pergunta quantos centímetros existem em 1 metro? Gente, 1 metro mede 100 centímetros, tá? 1 metro corresponde a 100 centímetros, tá bom? Na letra E, pergunta quantos 10 centímetros cabem em 1 metro? 1 metro, como 1 metro tem 100 centímetros, então, 100 dividido por 10, né, vai dar 10. Então, cabem 10 vezes 10 centímetros, certo? Como medir a superfície ou a área? Eu já disse, né, anteriormente, só recapitulando, como a gente se mede área? A gente mede área multiplicando a base vezes a altura, tá? Professora, por que a altura tá com H? Porque é em latim, certo? Então, base vezes altura. Eu quero saber a área do quadro, eu multiplico a base vezes a altura. Eu quero saber a área de uma quadra, eu multiplico. Eu quero saber a área de uma piscina, eu multiplico a base vezes a altura, ok? Não tem como errar. Olha só um exemplo, essa quadra de futebol, tá? Então, esse campozinho de futebol, observamos que é uma figura retangular, no qual nós vamos fazer a multiplicação. A base, né, que é 10, a base que é 100, e a altura que é 70. Então, 100 vezes 70, multiplicações por 10 por 100 por 1000, eu não preciso fazer conta, nenhum cálculo, só multiplico, coloco 70 e acrescento os 2 zeros do 100. Deu 7.000, 7.000 metros quadrados. Por que quadrados? Porque é medição de área ou de superfície. E aí está indicando que é o metro. Então, se está multiplicando metro vezes metro, o resultado vai ser metro quadrado, tá bom? Então, multiplica e o resultado deu 7.000 metros quadrados, ok?
Então, na nossa aula de hoje, nós estudamos sobre medida de superfície, medida de área ou de área, onde nós vimos, né, que a medida padrão é o metro quadrado. Vimos também que para calcular a medida da área, nós multiplicamos a base vezes a altura, tá? E após a nossa videoaula, você vai estar lendo o livro, né, as páginas 57 e 58, e em seguida você vai responder as páginas 57, 58, 61, 62, 63 e 64. Nós já respondemos na nossa videoaula a página 57. Só são 8, embora sejam muitas páginas, tem 3 páginas que já tem apenas uma questão, certo? Totalizando 8 questões. Essas atividades devem ser enviadas até o dia 1/7, quarta-feira, tá bom, galerinha? Então, beijo e até a próxima. Tchau, tchau!